Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra, desta segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. A cor litúrgica de hoje é a verde, tá? E vamos ver o santo do dia, São Medardo. Mas também é dia de São Éfrem, Santo Éfrem, certo? Então vamos para a liturgia desta segunda-feira. Vamos iniciar fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Naqueles dias o profeta Elias, tesbita de Tesbi de Galahad, disse a Acabe: Pela vida do Senhor, o Deus de Israel a quem eu sirvo, o Deus de Israel, não haverá nesses anos nem orvalho nem chuva, senão quando eu disser. E a palavra do Senhor foi dirigida a Elias nesses termos: Parte daqui e toma a direção do oriente. Vai esconder-te junto à torrente de Carite, que está defronte ao Jordão. Lá beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que te deem alimento. Elias partiu e fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e foi morar junto à torrente de Carite, que está defronte do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne, tanto de manhã como de tarde, e ele bebia da torrente. Palavra do Senhor. O salmo responsorial desta segunda-feira está no 120, com o refrão: Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçar os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Ó não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada, Ele te guarda desde agora e para sempre. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Evangelho de hoje está em Mateus 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. E eu vou ler um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, né, o amarelão. É que eu tenho um amarelão porque a letra é grande, mas é um amarelinho também, não tem problema. Da editora Loyola, tá? No índice analítico, que é por temas, né, se eu busco bem-aventurança, tem vários parágrafos indicados. E eu vou ler uma que diz: Efeitos da bem-aventurança, parágrafo 1721, 17 e 21. A bem-aventurança cristã, tá? Na verdade, está no capítulo A Vida em Cristo, depois a bem-aventurança cristã. Eu vou citar o parágrafo 1720 e 1721.
O Novo Testamento usa várias expressões para caracterizar a bem-aventurança a qual Deus chama o homem, a vinda do reino de Deus, a visão de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Entrada na alegria do Senhor, entrada no repouso de Deus. Quem tem o Catecismo Amarelo, só nesse parágrafo tem várias notas de rodapé. E ele vai citando desde passagens bíblicas até, no caso aqui, vai citar Santo Agostinho na seguinte citação. Aí descansaremos e veremos, veremos e amaremos, amaremos e louvaremos. Eis a essência do fim sem fim, e que outro fim mais nosso que chegarmos ao reino que não terá fim. Isso é uma citação de Santo Agostinho, Cive 22,30. Eu não conheço todas as obras de Santo Agostinho, né? Mas é bem bonito. Aí descansaremos e veremos, veremos e amaremos, amaremos e louvaremos. Ou seja, o repouso de Deus. A gente repousa, nós fazemos a experiência, amamos o que conhecemos e ao amarmos louvaremos. Penso assim, né? Parágrafo 1721. Deus nos colocou no mundo para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo e assim chegar ao paraíso. A bem-aventurança nos faz participar da natureza divina, conforme está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, e da vida eterna. Com ela, o homem entra na glória de Cristo e no gozo da vida trinitária. Parágrafo 1722. Tal bem-aventurança ultrapassa a inteligência e as forças exclusivamente humanas. Resulta de um dom gratuito de Deus. É por isso que se diz ser sobrenatural, como também a graça que dispõe o homem a entrar no gozo divino. Aí é citado uma obra de Santo Irineu. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Por certo, de acordo com sua grandeza e glória indizível, ninguém verá Deus e viverá, pois o Pai é inacessível. Mas, devido ao seu amor, sua bondade para com os homens e sua onipotência, chega até a conceder àqueles que o amam o privilégio de ver a Deus, pois o que é impossível aos homens é possível a Deus. Certo? E vem a sequência. Eu vou finalizar a leitura do catecismo. É bem interessante também ler o parágrafo 1723, mas vou dar uma puladinha para ler o 1724. O Decálogo, o Sermão da Montanha e a Catequese Apostólica nos descrevem os caminhos que levam ao reino dos céus. Neles nos engajamos passo a passo pelas ações de todos os dias, sustentados pela graça do Espírito Santo, fecundados pela palavra de Cristo, daremos aos poucos frutos na igreja para a glória de Deus. Tem uma nota de rodapé, Newman, Mix 5, sobre a santidade. Bem, gente, por que eu estou fazendo tanto a liturgia diária, a leitura da liturgia diária com o Catecismo da Igreja Católica, as meditações do Sagrado Coração desse mês, juntamente com as meditações relacionadas a Nossa Senhora até dia 13, né, teoricamente. E às vezes também fazendo a trezena e novena, né, a trezena Santo Antônio, a novena Albertina, a Beata Albertina, fazendo leituras com o catecismo. Eu vou ser bem franca em falar. Esse catecismo amarelo eu só vim descobrir depois de uma homilia do Padre Roger Luiz, eu acredito que entre 2016 e 2017, numa homilia do Clube da Evangelização, numa noite de quarta-feira. Porque ele chegou a falar, vocês sabem, né, a gente usa o catecismo da capa amarela. E eu fiquei boiando. Eu falei, Porque eu tinha aquela ideia de que o catecismo era aquilo que eu aprendi quando criança. Desculpa, quando criança. Ai, gente, é alergia. Desculpe. Então, aí o que acontece? Eu fui correr atrás, né? Porque eu tinha que refazer toda uma biblioteca. Eu tinha dispensado um monte de livro, queimei uma porção de livros.
joguei fora. Uma parte eu vendi, outra parte eu joguei fora, outra parte eu queimei. Pra ver como é que cheguei ao ponto, né? Isso é o testemunho da minha vida. E aí fiquei sem nada para ler. E aí eu precisava me encher de Deus, Jesus Cristo, Santíssima Trindade, Jesus Cristo, Espírito Santo, né? Pai Eterno. E eu fui atrás do catecismo. Demorou um tempão para me decidir comprar. E quando eu compro, aí eu descubro que tem o catecismo romano. Da editora Castela. Castela Editora. Eu falei, tá faltando, né? Mas é o que temos no momento. Então, por conta disso, eu tô me sentindo meio frustrada, sabe? Eu não tenho ainda o catecismo romano, eu tô aqui pensando se vale a pena ter, não ter. Acho que é bom ter. E aí eu tô aqui, né? Frustrada, sem o catecismo romano, que é o antes do amarelo. Porque eu achei que tendo o amarelo, ai, agora só falta a doutrina social da igreja. Né? Também, lógico. Mas o que que acontece? Conversando com outras pessoas da igreja, a maioria fala isso. Só lembra do catecismo quando criança. E então eu estou divulgando, né? No meu humilde canal, que existe o Catecismo da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim, né? Eu vou ler de novo, é sempre bom ler de novo. É o texto típico latino, Libreria Editrice Vaticana, da Città del Vaticano de 97. 1997. Foi liberada a publicação no Brasil em 2011. Estamos na... Deixa eu ver. A reimpressão foi em julho de 2011, Edições Loyola 99. Aí tem um documento aqui, secretário-geral da CNBB autorizando, né? Carta Apostólica, Letamur Magnopere, não sei ler em latim, tá? Foi escrito por São João Paulo II, bispo, servo dos servos de Deus para perpétua memória. Então é interessante ler também a introito. E vou ser bem franca, são poucos os padres que citam o catecismo da capa amarela. Não, o padre Paulo Ricardo cita, tá? Isso eu já peguei ele falando. O padre Duarte também cita esse documento aqui. É um baita de um documento. Então, se você é uma pessoa que estuda bastante a Igreja Católica, faz pregação, tá nessa vida, tem que ter o catecismo. Se você mora numa comunidade consagrada, numa família, então um exemplar já basta, né? Se você tem um olho bom, recomendo o formato de bolso, que já é bem grandinho. Mas como meus olhos já, né, depois dos 40, a gente fica meio assim, então eu já preferi um letrão grande. Né? Super recomendo. Então eu prefiro o grandão. É um preço considerável, tá? Ele é o valor de uma Bíblia, então não é tão, pelo tamanho, né, grandão, ele vale a pena, tá? Então eu fico aqui divulgando o catecismo, né? Porque eu fiquei indignada comigo mesma. Eu falei, como que eu tô aqui voltando para a Igreja Católica, nem sabia que existia isso, documento. Mas também tô aqui para expor minha frustração, né? Eu tô nessa indecisão. Compro ou não compro o catecismo romano, que é o antes desse, e que não é invalidado pelo da capa amarela que nós conhecemos, né? Mas o catecismo segundo, a edição revista por São João Paulo II, é o mais comum, né? É o que deveríamos estar lendo. Para os jovens tem o YouCat e o DuCat. O YouCat é o catecismo para jovens, bem mastigadinho, né? Agora, se você quer uma coisa mais substanciosa, mais robusta, realmente eu considero que seria importante você estar adquirindo o catecismo da Igreja Católica. Tá certo? Então, também é uma forma de defender a nossa fé. Nossa fé não é deliberadamente sem nada, sem doutrina, sem fundamento, né? Como pensam certas pessoas. E uma forma também da gente se defender de ataques de outras denominações, que aí sim eu acho uma parte negativa de alguns cristãos de outras denominações, que realmente, em parte, tem razão, né, de que nós somos católicos um pouco frouxos nessa questão da teologia, do catecismo mesmo, porque, né, pelas atitudes, porque a gente não sabe nem defender Nossa Senhora e a imagem dos santos, porque essas pessoas, elas são
persuasivas, né? Elas têm um certo dom da palavra para nos persuadir. Só que nós temos que ter fundamentos, e os fundamentos existem. Doutrina social da igreja, tem o catecismo da igreja católica, tem esse aqui e tem o anterior, catecismo romano, né? E o canal, esse humilde, miserável canal, falar bem a verdade, meu, ele visa também a te dar fundamentos bibliográficos, né? Não criticar se o padre leu ou não leu o catecismo, não é isso. Mas seria importante todo mundo ler e estudar de vez em quando, nem que seja um parágrafo por dia, tá? Então, como eu também, né, estou aqui fazendo convite, então estamos estudando junto, né? Estamos junto nessa. E aí eu me uso do espaço da liturgia diária ou das meditações de junho e eu vou falando, né? Assim, tipo, quem não quer nada, te fazer conhecer, de repente também fazer leitura de alguma Bíblia cuja tradução eu acho pertinente expor, por exemplo, da Ave Maria, Bíblia de Jerusalém, que eu acho um pouco pesado, né? Mas eu tenho também. Não é para ostentar, é para dizer, ó, eu tenho, né? Para mostrar também, vai valer a pena? Você tá em qual caminho, entendeu? Porque eu também me bati bastante. Eu tive que voltar, eu tenho o da Ave Maria, só que eu tive que comprar a primeira Bíblia que eu tive que comprar foi o da linguagem dos dias de hoje, das edições paulinas. Depois eu fui para a tradução da CNBB, até tenho a pastoral, mas eu não curto muito a pastoral, pra falar bem a verdade. E aí eu comecei a resgatar Bíblias da década de 80, começo da década de 80, porque ainda tem uma tradução até diferente, sendo da Vozes mesmo, ou edições da Paulinas também. Tem uma tradução bem diferente. Aí fico colecionando Bíblia, né? Evangeliário, né? Porque tem os evangelhos também. Então eu fico colecionando. Então alguns eu não me desfaço porque eu sei que, não, essa aqui tá interessante. A tradução, né? Certo? Bom, então desejo a todos uma ótima segunda-feira, né? Tomara que você sonhe com o Catecismo da Igreja Católica. Existe um aplicativo, inclusive, Catecismo da Igreja Católica. De repente você não quer adquirir o livrão, você pode baixar o app, né? Que está disponível na Google Store e na Apple Store. Faz experiência, né? É muito bacana, é muito legal. Eu fiz nesse período quaresmal o meu roteiro estudando uma parte do catecismo que se relacionava a essa parte da paixão de Cristo e a ressurreição. Não consegui finalizar, mas foi muito importante. Então é sempre bom fazer o autocatecismo a partir desse material, né? Então tenha, além da Bíblia, tenha pelo menos o catecismo, nem que seja o aplicativo, tá bom, gente? Desejo a todos a paz de Cristo. Paz e bem.